Qual a sua opinião sobre o que acontece depois da morte? Para onde você acha que a gente vai? Na verdade, eu não tenho uma opinião formada sobre o que acontece, até porque eu não penso muito nisso. Não no momento que eu sou muito jovem. Mas acredito que a gente tem uma vida após a morte ou talvez uma reencarnação. Talvez seja esse o meu pensamento, mas é uma pergunta muito complexa para responder no momento. Entendi. Queria te propor uma ideia e você ver se faz sentido ou não. Você acha importante que todos nós tenhamos, digamos, uma opinião política sobre quem a gente vai votar e coisas do tipo? Você acha isso importante? Claro que acredito, porque hoje em dia o Brasil só funciona por causa da política. Sim. Se a política não funcionar direito, o Brasil não vai direito. Então acredito que as pessoas deveriam se informar muito melhor sobre o que acontece tanto em Brasília quanto nos próprios estados onde vivem. Entendi. É claro que isso é muito importante porque a sua opinião vai influenciar toda a sua vida aqui nessa terra, certo? Então, da mesma forma, você não acha que talvez seja ainda mais importante a gente ter uma opinião formada a respeito do que acontecerá depois dessa vida? Até porque tudo que a gente fizer aqui nessa vida vai influenciar no que vai acontecer. Na verdade, isso é muito, como eu posso falar, de pessoa para pessoa. Até porque, cientificamente, ou não que eu seja ateu, mas cientificamente a gente não tem comprovado se tem uma vida após a morte. E eu acredito que a gente tem que pensar muito mais no nosso presente e futuro próximo e futuro longo, nessa ordem, para poder viver. Você acredita na existência de Deus? Acredito. Imagina que a gente tiver uma vida, então, após a morte. Você acha que é boa bastante para ir para esse lugar bom? Eu, particularmente, acredito que sim. Eu tenho bons princípios, tenho uma boa formação, tenho boas atitudes. Acredito que, se caso existir uma vida após a morte ou o céu, acredito que eu deveria, ou que eu estou propício aí, sim. Você acredita também que se existe um Deus e que ele é de fato justo? Você acredita que também haverá uma punição para aqueles que fizeram, por exemplo, pensa nas pessoas que mataram as crianças de Suzano, por exemplo. Você acredita que também haverá uma punição, que Deus fará essa justiça diante de tanta maldade que acontece no mundo? Então, eu acredito muito na Bíblia. E na Bíblia mesmo diz que se a pessoa se mata ou mata outrem sem razão, ela tem uma punição. Mas também acredito no Deus misericordioso. Sim. Você tem uma criação cristã? Eu tenho uma criação católica e um pé na evangélica. Então eu tenho os dois lados, mas eu não consigo ir nem para um nem para o outro. Mas acredito bastante na Bíblia. Mas acredito também que se a pessoa ela tem um certo karma, se ela fez algo bom na sua vida, acho que ela terá uma pós-morte boa, se caso existir. E acredito que se ela fez algo ruim, ela vai condizer com isso na pós-vida também. Queria fazer uma avaliação bem rápida, usando os 10 mandamentos. Já ouviu falar dos 10 mandamentos? Sim. Você toparia fazer? Pode falar. Um deles. Quantas mentiras você já contou em toda a sua vida? Mentiras inúmeras. Tem mentiras que são... Eu sei que mentir é errado. Hoje em dia eu tento não mentir o máximo possível. Apesar que vivemos num mundo em que acabamos mentindo, às vezes até por necessidade. Sim. Você já roubou alguma coisa em toda a sua vida, mesmo que de pequeno valor? Sim. Você já, por exemplo, já ficou com raiva de alguém em algum momento e xingou a pessoa em algum momento? Sim. Só explicando. Jesus disse que assim, não matarás, porém aquele que se irar contra seu irmão ou então xingar ele já é culpado desse mandamento. Mais tarde a Bíblia também vai falar, aquele que odiar o seu irmão é assassino também. Mais um, só para terminar. Jesus também disse, não adulterarás, mas quem olhar para uma mulher já com uma intenção impura no seu coração, com um desejo e propósito de cobiçá-la, no seu coração você já pecou. Você já fez isso? Sim, mas não com olhar uma mulher bonita é uma coisa, cobiçar a mulher já é outra. Cobiçar eu nunca cobicei, mas olhar sim. Outra coisa, eu não estou fazendo esse teste para julgar você, tá bom? Eu não passei nesse teste também. Então, assim, eu não estou falando que de maneira nenhuma que eu sou melhor que você, tá bom? Mas eu quero trazer uma reflexão depois no final. Bom, de qualquer forma, você acabou de admitir para mim. Mentiras, roubos, assassinatos. A Bíblia diz o seguinte, que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Nesse dia do julgamento, que a gente vai prestar contas diante de Deus do que a gente fez aqui. Se Deus te julgasse pelos 10 mandamentos, você diria que você é inocente ou culpado?
Isso depende muito porque, como eu acredito em Bíblia, Jesus voltou exatamente para limpar nossos pecados. Eu acredito que enquanto houver a misericórdia de Deus e esse tratamento em que Jesus se doa a vida dele para realmente lavar nossos pecados, acredito que quando a gente se entrega a ele, a gente é absolvido de quase todos. Não todos, não que a gente não fez, mas que estamos perdoados pelo poder de Jesus. Acredito que eu poderia até dizer que sou culpado, mas acho que teria a misericórdia de Deus. Você acredita que nasceu de novo, então? Sim, existe um nascimento de novo assim que a gente aceita Jesus como nosso único Salvador. No momento, você então não está frequentando nenhuma igreja e nada desse tipo, certo? No momento não, estou realmente afastado, não me orgulho disso, mas eu não acredito muito em templos, eu não acredito muito em igreja, eu acredito muito no contato espiritual, na parte em que eu tenho que muito me direcionar a Ele, a Deus, Jesus, são as minhas pessoas. Eu acredito nessa versão de Você já foi a, jogo de futebol? Jogo de futebol? Sim. Você gosta de futebol? Gosto. Então, me diz o seguinte, por que você e tantas pessoas vão para o jogo de futebol se vocês podem assistir ao vivo em casa? Porque eu vou? Sim. Porque a experiência é diferente, certo? Sim. Você não acha? Sim. A experiência é diferente, às vezes você quer ter um entretenimento, então aquilo dali serve como uma união das pessoas. Mesma coisa que a igreja faz, só que eu não estou dizendo que a gente tem que ser obrigado aí. Acho que isso é um pouquinho... Então, não é questão que a igreja que nos salva, entendeu? Jesus nos salva. Porém, a nossa vida em comunhão com os irmãos é um reflexo da nossa comunhão com Deus. Porque quando a gente de fato ama uma coisa, por exemplo, milhares de pessoas amam futebol. Elas não se contentam em só ficar em casa assistindo o jogo, elas gostam de ir ao campo. Então, da mesma forma, quando a gente de fato ama ao Senhor, a gente também tem um desejo, digamos assim, natural em também estar em contato também com outras pessoas que também têm esse mesmo objetivo. A questão não é que é uma obrigação, você é crente, você vai à igreja, mas sim porque é um prazer, porque você esteja em contato com outras pessoas que também estejam nesse mesmo objetivo. Então, assim, eu acredito que talvez eu não esteja aqui por acaso, entendeu? Mas eu acredito que, cara, eu poderia estar entrevistando qualquer pessoa aqui nessa praça, entendeu? Mas eu fui direcionado justamente para você. Então eu acredito que isso é uma coisa que veio de Deus, ok? Eu acredito que Ele quer te chamar para mais perto dele, quer te chamar mais para essa comunhão entre os irmãos, mais perto da palavra dele, né? Então eu queria deixar essa reflexão com você hoje, tudo bem? Você pode pensar sobre isso que falamos hoje? Sim, posso. Só para terminar. E apesar de você, eu e todos nós merecermos a punição por causa dos nossos pecados, Cristo foi esse cara que nos amou de tal modo que Ele tirou nossa punição e Ele nos oferece uma vida eterna que pode ser alcançada por meio da fé e do arrependimento. Deixo isso para você, tá bom? Muito obrigado. Imagina. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!